Olá, bem-vindos a mais um estudo do canal. O estudo do Livro dos Espíritos. Ainda estamos na introdução. Hoje será o 7º estudo da introdução desta obra, em que Allan Kardec organizou as informações obtidas junto ao mundo espiritual, compilando todas essas informações e revelações no Pentateuco, que forma os fundamentos da doutrina espírita. Já passamos pela argumentação do nobre professor acerca dos fundamentos da doutrina, das diferenças de definições sobre a alma, dos argumentos utilizados por aqueles que não acreditam e por que, segundo a lógica de Kardec, a doutrina espírita explica as maiores dores do mundo, explica aquilo que o dogma da igreja não consegue explicar ou demonstrar. Hoje prosseguiremos com o item 8, ainda falando sobre o caráter daqueles que estudam o Espiritismo. Kardec, portanto, irá dizer: acrescentemos que o estudo de uma doutrina, qual a doutrina espírita, que nos lança de súbito numa ordem de coisas tão nova quão grande, só pode ser feito com utilidade por homens sérios, perseverantes, livres de prevenções e animados de firme e sincera vontade de chegar a um resultado. Vejam que Kardec prossegue com aquela mesma ideia de que pessoas de boa fé, pessoas que querem aprender uma ciência nova, que perceberam que as ciências atuais ou as instituições religiosas não respondem às principais indagações do mundo, referente às dores, referente ao destino das almas e tantas outras questões. Ele trata então daqueles sinceros que buscam o estudo dessa ciência com a vontade de aprender. Pessoas sérias que perseveram nesse estudo e não tiram conclusões precipitadas. Kardec prossegue, portanto, o mesmo item que estudamos na semana passada, onde os homens de ciência simplesmente negam o Espiritismo porque não conseguem explicá-la, a doutrina espírita, pelos seus fundamentos científicos referentes à sua área de atuação. Para compreender, portanto, o Espiritismo, é preciso estudar e se livrar de pensamentos preconceituosos ou de conclusões precipitadas, querendo limitar a ciência espírita pela ciência da carne, do mundo. Ele diz: não sabemos como dar esses qualitativos aos que julgam a priori, levianamente, sem tudo ter visto. Ou seja, ele está dizendo, a pessoa que conclui sem estudar, que faz um julgamento sem analisar as provas e os fenômenos, sem ter visto tudo o que deveria ver antes de tirar suas conclusões, não podem chamar essas pessoas de homens sérios, de homens perseverantes, que não imprimem a seus estudos a continuidade, a regularidade e o recolhimento indispensáveis. Nós já falamos aqui que toda ciência humana exige condições indispensáveis para o fenômeno da sua área. E eu sempre uso o exemplo da química. Para que uma substância se origine da somatória de outras substâncias, é preciso analisar, estudar, experimentar, para saber a medida de cada uma, para saber quanto precisa esquentar ou esfriar. Então, se a química tem vários fundamentos e várias condições indispensáveis para que seja bem-sucedida, no Espiritismo também.
E Kardec indica aí que condições são essas: continuidade, regularidade, recolhimento. Continuidade: experimentar todos os dias, buscar todos os dias o fenômeno para estudá-lo. Regularidade: repeti-lo continuadamente, de forma regular. Recolhimento: esse, o principal, que os cientistas geralmente não realizam, o recolhimento. Orar, colocar-se humildemente à disposição dos espíritos para aprender e perseverar, porque muitas dessas reuniões não trarão frutos inicialmente. É preciso perseverar, recolhendo-se todas as vezes em oração para demonstrar à espiritualidade a sua humildade, a sua vontade de aprender. Então o Espiritismo tem condições indispensáveis também, como toda ciência humana. Ele diz: ainda menos saberíamos dá-los a alguns que para não decaírem da reputação de homens de espírito, se afadigam por achar um lado burlesco nas coisas mais verdadeiras, ou tidas como tais por pessoas cujo saber, caráter e convicções lhes dão direito à consideração de quem quer que se preze de bem educado. Então, primeiro ele se refere a quem tira conclusões precipitadas, sem estudar, sem se dedicar, sem ter perseverança e recolhimento. Depois ele vai falar daqueles que negam o Espiritismo e não estudam porque se consideram pessoas cultas, pessoas de espírito forte, sábio, classificando o Espiritismo como ridículo, como burlesco, como se fosse um ato circense, que eles não manchariam a sua reputação com essa ciência pueril. Então existem os que não estudam e não querem estudar e não são perseverantes, e existem os orgulhosos, que não querem descer de seus pedestais intelectuais para não serem igualados aos que acreditam em algo mais além do que as religiões convencionais ensinam. Então esse é outro motivo pelo qual muitos negam o Espiritismo, para não serem classificados, para não serem nomeados, para não serem ridicularizados, como eles gostam de fazer. Então, eles ridicularizam para não serem ridicularizados pelos outros. Têm medo de perderem a sua reputação. Abstenham-se, portanto, os que entendem não serem dignos de sua atenção aos fatos. Ninguém pensa em lhes violentar a crença. Concordem, pois, em respeitar a dos outros. Olha de novo como Kardec é sábio e lógico. Ele diz: ninguém está obrigando você a acreditar, mas respeite quem acredita. É simples. E é tão curioso ver que esse mesmo conceito, 1865, 63, a primeira edição do Livro dos Espíritos, e é tão atual, tão atual. Até hoje nós vemos pessoas que têm raiva, que fazem chacota, que não admitem que nós acreditemos no Espiritismo, simplesmente porque elas não acreditam. E a gente diz: meu amigo, continue com a sua crença, continue indo para a sua igreja, mas não queira violentar a minha consciência, impondo a mim uma religião. Deixe-me livre para acreditar no que quiser. Kardec simplesmente disse isso e até hoje nós podemos aplicar o mesmo pensamento. A quem não acredita, respeitamos, mas pedimos também respeito à nossa crença. Kardec continua: o que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Ele repete
o que eu falei agora há pouco sobre as condições para os fenômenos espíritas: continuidade, regularidade, perseverança e recolhimento. Ele repete a continuidade. Procurar o fenômeno continuadamente, de forma contínua. Será de admirar que muitas vezes não se obtenha nenhuma resposta sensata a questões de si mesmas graves, quando propostas ao acaso e à queima-roupa, em meio de um aluvião de outras extravagantes? Olha o que ele pergunta. Se você está no meio de uma comunicação mediúnica, conversando, por exemplo, com uma dona de casa, um espírito que foi dona de casa na sua última encarnação e acabou de desencarnar, ou seja, não recuperou ainda a sua memória de espírito eterno. E aí, no meio dessa conversa, você começa a perguntar questões graves, filosóficas, científicas. Ela, por certo, não saberá respondê-las, porque ela ainda está se lembrando da sua última encarnação, ainda não atingiu, não alcançou a sua memória plena, ela não saberá responder às questões profundas. É possível que ela saiba, dependendo do espírito a que se indaga. Mas é possível também, e a probabilidade é maior, que esse espírito não saiba. E aí você vai concluir que não existe? Ou que é uma farsa? Porque outros espíritos revelaram uma intelectualidade avançada e aquela pessoa não? Então ele está perguntando, você perguntar a queima-roupa, questões graves, no meio de várias perguntas bobas do cotidiano, comprova alguma coisa? É de se admirar que esse espírito não saiba responder? Então, é preciso respeitar as condições necessárias para o fenômeno espírita. Respeitar essas condições, seguir essas condições para se obter resultados. Por isso, Kardec está tratando da continuidade, da perseverança. Demais, sucede frequentemente que, por complexa uma questão, para ser elucidada, exige a solução de outras, preliminares ou complementares. Quantas vezes Kardec fez isso? Para chegar numa questão profunda, ele começa perguntando coisas básicas, mas que têm relação com a pergunta principal. Ele faz isso o tempo inteiro. Faz perguntas para preparar uma pergunta central. Então ele diz exatamente isso. Que é preciso preparar o terreno, com perseverança, fazer perguntas mais simples, para depois entrar em questões mais graves. Quem deseje tornar-se versado numa ciência tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e desenvolvimento das ideias. Kardec refere-se a isso a todo momento nas obras. E não só ele, mas autores como Leon Denis, Camille Flammarion e tantos outros também. Para se dominar uma ciência é preciso estudá-las de forma metódica, contínua, começando, logicamente, do início, do princípio, e desenvolvendo de forma cadenciada, encadeando as ideias para compreender a ciência. Ninguém começa estudando física na física quântica, na matemática avançada. Precisamos estudar do início, com calma, desenvolvendo as ideias pouco a pouco. Que adiantará aquele que, ao acaso, dirigir a um sábio perguntas acerca de uma ciência cujas primeiras palavras ignore? Poderá o próprio sábio, por maior que seja a sua boa vontade, dar-lhe resposta satisfatória? A resposta isolada que der será forçosamente incompleta e quase sempre, por isso mesmo, ininteligível,
ou parecerá absurda e contraditória. Olha só o que Kardec está dizendo aqui. Se você não estuda o Espiritismo, se você não estuda uma ciência e pergunta algo profundo sobre essa ciência, algo complexo, para um sábio, a resposta desse sábio não será inteligível para você. Você não vai entender a resposta dele. Quantas vezes as respostas dos espíritos não são compreendidas por nós? Porque nos falta conhecimento. Quanto mais estudar, mais você vai entender as respostas dos espíritos sábios. Quem não estuda, quem não se dedica, não consegue compreender as respostas. Se você ignora as questões mais simples, não entenderá as questões mais complexas. Por mais que o sábio tenha boa vontade, e os espíritos têm. Os espíritos têm muita boa vontade conosco. E mesmo assim nós não entendemos muitas vezes porque nos falta o estudo, nos falta a dedicação. Por isso, a resposta muitas vezes parece absurda, contraditória, ininteligível. Quantas informações a espiritualidade nos deu sobre outros planetas, sobre a física quântica, sobre a origem do universo, sobre as características de Deus, e a gente simplesmente não entende, porque nos falta conhecimento do básico. É por isso que existem muitos físicos quânticos que estão aceitando a ideia de Deus. Por quê? Eles têm o básico. Eles são conhecedores do básico. E aqui eu não falo do espiritismo, falo da ciência mesmo, física, da ciência humana. Então eles conseguem enxergar Deus, porque veem que não é o caos. Veem que há uma causa inteligente. Da mesma forma que Kardec verificou nas mesas girantes uma causa inteligente, muitos cientistas estão estudando o universo e vendo uma causa inteligente por detrás. Porque eles já trazem o conteúdo inicial. Fica mais fácil. Isso também se aplica ao espiritismo. Quem quer entender as verdades espíritas precisa estudar o básico e ir desenvolvendo as suas ideias. Não adianta, portanto, perguntar a Jesus Cristo a origem de Deus se nós ainda não conseguimos compreender as questões mais básicas da ciência humana. Kardec vai dizer: o mesmo ocorre em nossas relações com os espíritos. Quem quiser com eles instruir-se, tem que com eles fazer um curso. Mas exatamente como se procede entre nós aqui na Terra, deverá escolher seus professores e trabalhar com assiduidade, frequência. Para entender os espíritos precisa fazer um curso. A gente aqui no canal está tentando fazer uma espécie de curso básico da doutrina para que a gente possa entender as mensagens dos nossos guias espirituais, dos nossos mentores. Mas para isso é necessário assiduidade, frequência às aulas, estudar. Os professores aqui que eles se referem são os professores do mundo espiritual, os nossos guias, nossos mentores. Da mesma forma que a ciência humana exige frequência às aulas, testes, provas, diploma, para a ciência espírita também. Não tem faculdade, não tem diploma, mas é necessário o esforço, o trabalho, a dedicação e o estudo. Kardec ainda vai dizer: dissemos que os espíritos superiores somente às sessões sérias acorrem. Somente nas sessões sérias os espíritos superiores estão presentes. Sobretudo as em que reina perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Eu fico abismado com os conceitos de Kardec por serem tão atuais.
Esse conselho que ele acabou de dar aqui é o mesmo conselho que a gente dá para inúmeros grupos mediúnicos. Para o grupo mediúnico hoje, 2024, ser bem-sucedido no trabalho, é preciso perfeita comunhão de pensamentos e de sentimentos para o bem. Kardec já dizia. E até hoje é necessário. Por quê? Por que não muda? Porque ele está falando de uma verdade. A verdade não se altera. Daqui a 1000 anos também estarão ensinando. Os grupos que exercem a mediunidade. É que a gente não sabe como a mediunidade vai ser daqui a 1000 anos, né? Mas certamente as pessoas, os indivíduos que se reunirem, terão que ter comunhão de pensamentos e sentimentos para o bem. É uma verdade eterna. Uma das verdades eternas. Por isso ela é sempre atual. A leviandade e as questões ociosas afastam os espíritos superiores. Somente acorre às reuniões mediúnicas levianas os espíritos rasteiros, inferiores, que gostam da bagunça, da risada, que não têm fins sérios. Da mesma forma que acontece aqui entre os homens encarnados, as pessoas criteriosas se afastam de reuniões levianas. O campo fica livre, então, à turba de espíritos mentirosos, frívolos, sempre à espreita de ocasiões propícias para zombarem de nós, se divertirem à nossa custa. Por isso, cuidado. Quem se reúne para invocar espírito pela brincadeira, pela curiosidade, para saber onde uma fortuna está guardada, cuidado. Quem vai atender o seu chamado não serão espíritos superiores. Kardec os chama de turba de espíritos mentirosos e frívolos. Espíritos que não estão comprometidos com a verdade, que não ligam de falar bobagens e mentiras. Não ligam se os invocadores não estão aprendendo nada, se estão sendo enganados. Pelo contrário, eles estimulam essa situação. Zombam e se divertem. Que é o que se dará com uma questão grave em reuniões de tal ordem? Olha a pergunta de Kardec. O que é que vai acontecer se você fizer perguntas filosóficas numa reunião onde só tem bagunceiro, onde só tem gente rindo e se divertindo às suas custas, onde só tem espíritos mentirosos e levianos? O que é que vai acontecer se você perguntar algo profundo? Será respondida. Essas questões serão respondidas. Mas por quem? Pergunta Kardec. Eu sempre falo aqui, quando chega nesse tema, de uma das passagens do próprio Kardec na Revista Espírita, que eu não lembro a edição, em que ele conversa com a mamãe pássaro. Um espírito se comunica na reunião, falando: eu sou o espírito de um pássaro que mora na árvore aqui da frente do centro. E eu estou muito triste, estou chorando, porque o meu filhote caiu do ninho e morreu. Kardec, então, fica muito confuso com essa mensagem e pergunta para os mentores da reunião: mas como assim mamãe pássaro? Era o espírito do passarinho? E o mentor diz: não, eu deixei que ele comunicasse para mostrar para você que se você invocar espíritos e fizer perguntas a uma pedra, a pedra responderá. No sentido de que espíritos levianos, frívolos, respondem, mentem. Era um espírito humano fingindo ser
a mamãe pássaro. Então, qualquer pergunta será respondida se você invoca espíritos levianos. Acontece como se a um bando de levianos que estejam a divertir-se propusesseis essas questões: que é a alma? Que é a morte? E outras tão recreativas quanto essas. Então vejam o cuidado de Kardec. Fazer perguntas importantes, perguntas profundas para espíritos superiores. Certamente, espíritos levianos também responderam Kardec, porque faz parte das invocações se comunicarem espíritos recém-desencarnados que precisam se libertar. A espiritualidade permite, tanto para testar os médiuns, testar os doutrinadores, os dialogadores e testar o grupo mediúnico. Além disso, é possível aprender com eles, por mais que eles não sejam superiores. É possível aprender com as suas mensagens, com as suas visões do mundo espiritual, as opiniões que eles têm. O que não pode é achar que é um espírito superior. Pelo conteúdo da resposta você percebe. Então, se perguntar questões profundas para espíritos levianos, eles vão dar respostas incorretas, respostas que dão uma ideia de depressão, dão uma ideia de maldade, dão uma ideia que não atende às suas expectativas. Eles vão responder, mas vão responder de acordo com seu nível evolutivo e intelectual. Se quereis respostas sisudas, haveis de comportar-vos com toda a sisudeza, na mais ampla acepção do termo, e de preencher todas as condições reclamadas. Então ele diz, se você quer resposta séria, seja sério. Sério no comprometimento do estudo, sério em respeitar aquele momento. Não é ser sisudo no sentido de mal-humorado ou de exigente. É sério, respeitando a comunicação mediúnica, respeitando a reunião, respeitando o tempo que aqueles espíritos estão dedicando para te responder. É uma questão de respeito ao próximo, seriedade para respeitar a dedicação daquele espírito em te responder. Aí você vai receber respostas sérias, se você tiver seriedade, comprometimento, assiduidade, continuidade. Só assim obtereis grandes coisas. Só assim obtereis grandes coisas. Não se esqueçam. Continuidade, assiduidade, perseverança, seriedade. Só assim você vai receber a boa assistência dos espíritos. Sede, além do mais, laboriosos e perseverantes nos vossos estudos, sem o que os espíritos superiores vos abandonarão, como faz um professor com os discípulos negligentes. Kardec finaliza esse item dando um alerta. Seja estudioso, se dedique, seja perseverante, senão a espiritualidade superior vai te abandonar, como faz um professor com um aluno que não quer estudar. Eles insistem, eles aconselham, eles chamam a atenção, chamam pelo seu nome para você despertar, e se você insiste no erro, eles vão te abandonar. Isso é uma realidade. Vejamos então o próximo item, o item 9, ainda na introdução da obra. Acabamos de ver sobre as condições para a comunicação mediúnica e para entrar em contato com espíritos superiores. Vejamos o que Kardec irá dizer no item 9. Ele diz: o movimento dos objetos é um fato incontestável. Mesas que giram, objetos que se movem. A questão está em saber se
nesse movimento há ou não uma manifestação inteligente. E, em caso afirmativa, qual a origem dessa manifestação? Nós já falamos aqui que Kardec percebeu que havia uma causa inteligente por trás do movimento dos objetos. Não falamos do movimento inteligente de certos objetos, nem das comunicações verbais, nem das que o médium escreve diretamente. Este gênero de manifestações, evidente para os que viram e aprofundaram o assunto, não se mostra, à primeira vista, bastante independente da vontade para afirmar a convicção de um observador novato. O que Kardec está dizendo? Que ele busca a manifestação verdadeiramente inteligente, não só daquelas que movem objetos e que se comunicam pelos médiuns. Ele diz que isso sozinho não é suficiente para convencer o novato, o observador novato. Não trataremos, portanto, senão da escrita obtida com o auxílio de um objeto qualquer munido de um lápis, como cesta, prancheta, etc. A maneira pela qual os dedos do médium repousam sobre os objetos desafia, como atrás dissemos, a mais consumada destreza de sua parte no intervir de qualquer modo em um traçar das letras. Então notem que Kardec está voltando à explicação das primeiras comunicações mediúnicas com as pranchetas, com as cestinhas e os lápis na ponta, dizendo que é praticamente impossível uma pessoa controlar o resultado dessa manifestação. Ele teria que ser extremamente talentoso para escrever com letras diferentes, conteúdos diversos, mensagens muitas vezes que o médium não compreende, apenas com o movimento da cestinha e o lápis. Mas admitamos que a alguém dotado de maravilhosa habilidade seja isso possível e que esse alguém consiga iludir o olhar do observador. Então vejam que Kardec está indo além. Ele está dizendo, olha, é praticamente impossível um médium controlar o conteúdo da mensagem apenas tocando na cestinha, porque o médium toca na cesta e o lápis que está na ponta da cesta começa a escrever, né? Um fenômeno mediúnico. Kardec está dizendo, é impossível que o médium possa controlar o conteúdo dessa mensagem. Mas vamos imaginar que exista alguém que consiga. Vamos imaginar que exista uma pessoa que consiga controlar o conteúdo da mensagem dada por uma cestinha ou prancheta com lápis na ponta. Como explicar a natureza das respostas, quando se apresentam fora do quadro das ideias e conhecimentos do médium? Então, primeira questão. Ainda que a pessoa controlasse a cestinha e o lápis e, consequentemente, controlasse o resultado da experimentação, como explicar o conteúdo, que muitas vezes vai muito além do conhecimento que o médium tem? Certamente, Kardec vai tratar aqui de outras teorias que falam de transmissão de pensamento, que o médium tem uma bagagem no seu subconsciente e por isso ele vomita aquele conhecimento no papel, mas não tem espírito nenhum. Então tem várias teorias também para dizer que não tem espírito. Só que, repito, ainda que essas teorias expliquem uma ou duas manifestações, não explicam todas. E é por isso que elas não valem para explicar o fenômeno. Elas valem para explicar uma ou outra possibilidade, mas não para explicar, por exemplo, mensagens escritas ao contrário que você só lê no espelho, mensagens escritas em outras línguas que o médium não conhece, mensagens em que não há a presença do médium escrevendo, mas sim um papel em branco que sofre a ação de uma escrita direta. Enfim,
São vários e vários experimentos, vários e vários fenômenos em que uma teoria somente não consegue explicar quando diz que a causa está no subconsciente do médium, por exemplo. Mas primeiro Kardec está trabalhando a impossibilidade do médium realizar uma farsa, porque o conteúdo da mensagem vai muito além do seu conhecimento. Ele prossegue. E note-se que não se trata de respostas monossilábicas, porém, muitas vezes, de numerosas páginas escritas com admirável rapidez, que espontaneamente quer sobre determinado assunto. Perdão. Com admirável rapidez, quer espontaneamente, quer sobre determinado assunto. Então vejam, percebam a dificuldade que essa pessoa teria se ela fosse uma farsante. Ela está tocando com a ponta dos seus dedos, com as pontas dos seus dedos, numa cestinha ou numa prancheta, e lá na ponta tem um lápis preso. O médium toca na base e lá na ponta começa a escrever no papel. Não são respostas monossilábicas, são verdadeiros tratados científicos, tratados filosóficos, escritos de forma muito rápida. A pessoa teria que ser muito inteligente, uma autoridade em temas filosóficos e científicos. E, além disso, dominar uma técnica de escrever com a ponta dos dedos na base de uma prancheta e o lápis formando palavras, frases, parágrafos e páginas e mais páginas, de uma forma muito rápida. Então são muitos fatores que vão reduzindo essa teoria que fala que está na bagagem mental do médium, porque não consegue explicar o fenômeno. Ele continua. De sob os dedos do médium menos versado em literatura, surgem de quando em quando poesias de impecáveis sublimidade e pureza, que os melhores poetas humanos não se designariam de subscrever. Kardec, em 1863, 1865, que seja, está descrevendo a mediunidade de Chico Xavier anos depois. Chico Xavier tinha essa mediunidade e o primeiro livro publicado, Parnaso de Além-Túmulo, trazia exatamente isso. Ele, que só tinha até a 5ª série, se eu não me engano, escreveu poesias de impecáveis sublimidade e pureza, em vários estilos. Porque não era ele que estava escrevendo, não foi o Chico que escreveu. Eram os espíritos de vários poetas, cada um no seu estilo, cada um na sua área de conhecimento. Poesias belíssimas, que as autoridades no assunto confirmaram à época, ao ponto de um deles dizer que, se Chico Xavier é um farsante, ele merece não somente uma, mas várias cadeiras na Academia Brasileira de Letras. Porque o livro Parnaso de Além-Túmulo tem centenas de poesias de vários estilos diferentes, alguns muito complexos, que já não se escrevia há muitos anos, porque eram de espíritos poetas desencarnados. Kardec, então, que não conhecia Chico Xavier, porque estamos falando de quase 100 anos, né, atrás, em relação ao nascimento do Chico e a publicação do Livro dos Espíritos. São muitos anos. E ele descreve perfeitamente a mediunidade de Chico. Por quê? É uma só a verdade. Essa mediunidade descrita por Kardec é a mesma de quando Chico nasceu e trabalhou. O que ainda torna mais estranhos esses fatos é que ocorrem por toda parte. Kardec escreveu isso na França. Chico, nascido no Brasil anos depois, comprova isso.
que Kardec disse. O fenômeno mediúnico ocorre por toda parte. Os médiuns se multiplicam ao infinito. Isso não está previsto na própria Bíblia, no próprio texto sagrado? Se eu não me engano, né? Que os velhos, os mancebos, profetizariam. O profeta na época de Jesus, na época de Moisés, era um médium. Então a mediunidade está cada vez mais presente. A mediunidade intuitiva será a mais presente nos próximos anos. Esse sentir o mundo espiritual, em que todos, sem exceção, sentem de alguma forma, se multiplica ao infinito. São eles reais ou não? Pergunta Kardec. Para esta pergunta só temos uma resposta. Vede e observai repetidamente, por longo tempo e de acordo com as condições exigidas. Ele volta para o método. O método espírita é repetir, é observar, não só espírita, né? O método científico é esse. Repete, experimenta, persevera, observa. Então você quer saber se o fenômeno é real ou não? Observa, repetidamente. Kardec agora vai trazer o que eles respondem, o que os céticos dizem sobre essa teoria. Que respondem a essa evidência os antagonistas. Sois vítimas do charlatanismo ou joguete de uma ilusão. Eles simplesmente concluem: isso aí é uma enganação. Vocês estão sendo enganados, iludidos. Kardec responde: diremos primeiramente que a palavra charlatanismo não cabe onde não há proveito. Os charlatães não fazem grátis o seu ofício. Então, primeiro ponto para derrubar a teoria que são charlatães. Charlatão não trabalha de graça. Ou melhor, charlatão não engana de graça. Ele precisa ter um benefício, senão ele cansa. Ele não vê objetivo. Para que ele vai continuar enganando se ele não tem benefício nenhum? Principalmente o benefício que eles amam, que é o dinheiro. Seria, quando muito, uma mistificação. Então é diferente charlatanismo de mistificação. Na mistificação, a pessoa acredita que o fenômeno ocorre. Ou então, ela finge, mas sem esse interesse do charlatão. Mas, por que singular coincidência esses mistificadores se achariam acordes de um extremo a outro do mundo? Segundo ponto, se o primeiro é financeiro, o segundo é como que pode ter essa organização de mistificador espalhado pelo mundo? Existe então uma sociedade de mistificadores que trocam cartas e ninguém conhece? Que ficam combinando os fenômenos no mundo inteiro? Porque a mediunidade ocorre no mundo inteiro. Especialmente naquela época que não tinha internet, não tinha sequer telefone fácil entre as pessoas, o contato telefônico. Como pensar que o charlatanismo ou a mistificação era algo combinado no mundo inteiro? Procedendo-se do mesmo modo, produzindo-se os mesmos efeitos, e em várias línguas diferentes falarem dos mesmos assuntos. Respostas idênticas. Se não quanto à forma, pelo menos quanto ao sentido. Então as respostas eram iguais. Ainda que por palavras diferentes, o sentido era o mesmo. Então como explicar essa identidade? Por isso que Kardec vai chegar na definição de que um dos fundamentos do Espiritismo é essa identidade das comunicações. As comunicações são parecidas ou idênticas no mundo inteiro. Como compreender-se que pessoas austeras, honradas, instruídas, se prestassem a tais manejos? Esse é outro caráter, né? Ah, você está chamando todo mundo de charlatão?
Mas calma, tem juiz, tem delegado, tem o padeiro que todo mundo conhece a vida inteira, um homem justo. Tem aquele senhor que auxilia na limpeza de um hospital, na limpeza da própria rua, mas que todo mundo conhece, é um homem honrado, instruído. Então calma lá, vai chamar todo mundo que é reconhecidamente bom e honesto de enganador, de mistificador? Com que fim? Como achar em crianças a paciência e a habilidade necessárias a tais resultados? Porque tinha muito médium criança na época de Kardec participando das comunicações. A criança, então, no seu tempo livre, ficava decorando poesia? Ficava decorando temas filosóficos para poder fingir que estava mediunizando? Não faz qualquer sentido. A criança não tem nem conhecimento, nem interesse nisso, nem capacidade, mesmo que ela quisesse. Porque se os médiuns não são instrumentos passivos, indispensáveis se lhes fazem habilidade e conhecimentos incompatíveis com a idade infantil e com certas posições sociais? Veja o raciocínio de Kardec. Se os médiuns não são passivos, ou seja, se eles não se comunicam com total falta de controle, as mensagens dadas não coadunam com a infantilidade ou com a posição social que não permitiu ao médium instrução. Imagina um médium uma pessoa encarnada, médium, que passou a sua vida inteira fazendo pão, padeiro. Ele dá uma comunicação falando de filosofia antiga, um tratado filosófico profundo, com todas as teorias que os professores dão na faculdade. Então é incompatível com a posição social dele. Prosseguem os opositores. Eles dizem que, se não há fraude, há ilusão. Então tudo bem, realmente não é fraudado, mas vocês estão todos iludidos. Em boa lógica, a qualidade das testemunhas é de alguma importância. Ora, é aqui o caso de perguntarmos se a doutrina espírita, que já conta milhões de adeptos, só os recruta entre os ignorantes? Olha só, na época de Kardec, já tinha milhões de espíritas, ou de espiritistas, né? Só tinha ignorante. Hoje também. Grande parte da população mundial é espírita. Só ignorante? Só gente iludida? Os fenômenos em que ela se baseia são tão extraordinários que concebemos a existência da dúvida. O que, porém, não podemos admitir é a pretensão de alguns incrédulos a de ter o monopólio do bom senso. E eles são assim mesmo. Aí entra o orgulho de novo. Só a minha ciência é a verdadeira, só a minha religião salva. Todo o resto é ignorante. Eu tenho monopólio do bom senso. Então eu enxergo que é uma ilusão. Vocês são todos iludidos, ignorantes. Vocês não têm a minha sabedoria, a minha intelectualidade. Eu posso afirmar, vocês estão sendo enganados porque eu estou vendo aqui da minha altura moral e intelectual. Kardec então pergunta, calma lá. Dúvida? Ok, dúvida pode existir. Mas vocês acharem que tem o monopólio do bom senso, só vocês conseguem enxergar quando estão sendo enganados? E que, sem guardarem as conveniências e respeitarem o valor moral de seus adversários, taxem com desplante de ineptos os que não lhes seguem o parecer? Ou seja, com total falta de respeito com o valor moral que as pessoas têm, simplesmente taxam de ignorantes, porque não segue o que ele acredita. São ineptos, não têm capacidade mental para entender a verdade, e aí acreditam nessas bobagens espíritas. Não é assim que eles falam? Principalmente os intelectuais. Os intelectuais materialistas usam esse argumento. É coisa de gente sem capacidade intelectual. Espiritismo
é uma religião que trabalha na dor do outro. Então, pessoas que perderam seus entes queridos estão sensibilizadas e aí acreditam nessa bobagem. Eles falam isso o tempo inteiro. Eles não. Como eles têm o coração de pedra, eles não têm sentimento, então eles não se sentem tocados e podem atestar, podem sentenciar que quem acredita no espiritismo é um fraco de coração e de intelecto. Está sendo levado pela emoção. E aí eles ficam totalmente voltados para a intelectualidade e anulam a emoção. Quantos pseudo-intelectuais no além têm o coração totalmente anulado, o sentimento, a emoção anuladas, focados apenas no intelecto. E aí precisam reencarnar em várias situações difíceis para desenvolver o sentimento. Não como punição, mas como evolução, necessidade evolutiva. Então vejam, Kardec fala por fim aqui nos intelectuais que impõem aos outros as suas ideias e quem não adota é ignorante. Não está no nível intelectual dele. Ou então está sendo levado pelas emoções, pelo sentimentalismo. Aos olhos de qualquer pessoa judiciosa, a opinião das que esclarecidas observaram durante muito tempo, estudaram e meditaram uma coisa, constituirá sempre, quando não uma prova, uma presunção, no mínimo, a seu favor, visto ter logrado prender a atenção de homens respeitáveis que não tinham interesse algum em propagar erros, nem tempo a perder com futilidades. Kardec finaliza o item, então, dizendo o seguinte: apesar de todos esses intelectuais, apesar de todos esses que menosprezam a doutrina porque se acham mais inteligentes e acima das bobagens do mundo espiritual, existem aquelas pessoas que observam durante muito tempo, estudam e meditam sobre a ciência espírita e atestam, seja por meio de uma prova, seja pela presunção de que essa doutrina tem algo mais. Essa doutrina tem algo de verdade, porque prende a atenção de pessoas respeitáveis. Porque entre os seus adeptos estão pessoas que não têm qualquer interesse em propagar o erro, que na sua vida cotidiana não enganam a ninguém. Por que enganariam na sua religião que eles não tentam impor a ninguém? Porque a situação seria diferente se os espíritas saíssem pelas ruas pregando e falando: acredite no que a gente fala, convertam-se ao espiritismo. Aí você poderia dizer: vocês estão querendo mais gente para vocês, vocês estão querendo dominar. Mas o espírita não faz isso. O espírita verdadeiro, ele aplica os conceitos espíritas na sua vida e abraça a religião pessoalmente, individualmente. Não exige que os outros sejam espíritas. Então, quem olha para essa pessoa começa a concluir: ele não está enganando. Ele não tem qualquer interesse em enganar. Ele não tenta nem me convencer. Por que acusá-lo de ser mistificador? Não faz sentido. O verdadeiro espírita não tenta convencer ninguém. Não quer convencer de que fora do espiritismo não há salvação, por exemplo. Então hoje nós vimos vários fundamentos e elementos para demonstrar que aqueles que estudam o espiritismo de verdade têm mais condições de alcançar essas verdades, essas comunicações, entrar em contato com espíritos superiores, afastando os frívolos e os inconsequentes. Que possamos então nessa noite refletir sobre os fundamentos da doutrina e como ela tem a identidade de ensinamentos durante o tempo que se passou e por todo o planeta, nos diferentes países, demonstrando aos opositores, aqueles que atacam a doutrina, que os seus adeptos
têm condição intelectual, têm bondade no coração e não acreditam para impor. Acreditam porque reconhecem a seriedade e a lógica e não querem impor a ninguém. Que venham os que têm olhos de ver, ouvidos de ouvir. Que queiram aprender, de coração limpo, de boa fé, de boa vontade, principalmente dedicado. A doutrina quer pessoas dedicadas, que não simplesmente estudam e não aplicam, mas sim buscam a doutrina para se tornarem seres humanos melhores. Finalizamos então mais um item da introdução. Continuaremos na semana que vem, finalizando a introdução, entrando no primeiro capítulo ou prosseguindo nesses itens tão valiosos da introdução em que Kardec trouxe um resumo da doutrina e trabalhou os principais conceitos. Agradecemos, portanto, à espiritualidade amiga, aos nossos mentores, aos responsáveis pelo trabalho de divulgação da doutrina, para que possam nos inspirar, nos envolver, a fim de que absorvamos o ensinamento e apliquemos em nossas existências, junto aos nossos familiares, amigos, companheiros de jornada. Que essa vibração, essa paz, esse envolvimento alcance a cada um dos que nos assistem, a cada um dos que estão em nossas mentes e necessitam do Evangelho para renovar a sua existência, para dar novo rumo à trajetória terrena, muitas vezes envolta em vícios, em paixões, em frivolidades, numa perda de tempo inconsequente e contínua. Que possamos a cada dia refletir e estudar essa doutrina libertadora, nos preparando para o desenlace da vida física, a fim de alcançarmos o mundo espiritual, sadios, equilibrados, preparados e, finalmente, dedicados ao bem. Que Maria Santíssima, Mãe das Mães, nos abençoe a todos, sem exceção. E que possamos doar daquilo que temos de melhor para os outros, seja dentro de casa, seja no trabalho, na vida em sociedade, ou junto daqueles mais sofredores, nas casas de internação, nos hospitais, nos orfanatos. Que possamos, cada um de nós, agradecer a cada dia ao nosso Pai Maior, ao nosso Criador, e trabalhar, servir em nome de Jesus Cristo, nosso Mestre, porque é chegada a hora do seu retorno, para finalmente separar o joio do trigo e cumprir a sua promessa. Estejamos sintonizados com essa força e para isso precisamos servir, perdoar, amparar, acolher e esquecer o nosso passado tortuoso e sombrio para cultivar um futuro de bênçãos, alegrias e muita luz. Que assim seja, graças a Deus, e que a paz do nosso Senhor abençoe a cada um. Até o próximo estudo.